Companheiros e companheiras, vou passar para vocês a nova teologia do mandioquês paneloscal. Essa teologia necessita simplesmente de uma mandioca consagrada, uma panela ungida para evitar que a mandioca agarre no fundo da panela. Coloque a mandioca na panela e bata até chegar numa solução homogênea. Mas eu vou lembrar-vos de uma coisa. Aliás, eu posso dar a coisa que vocês querem, ou posso não dar a coisa, mas o importante é a coisa, tá? Sou Rafael Inácio Lula Cruz. Oi pessoal, nesse vídeo eu não quero incentivar os panelaços e também não estou querendo defender a Dilma, nem o governo do PT, nem nada disso. O intuito desse vídeo é só falar de uma incoerência muito grande que está acontecendo nas redes sociais. Antes de eu ter cabelo grande, eu já ouvia falar que nós temos que respeitar as autoridades e obedecer às autoridades. Na igreja ensina que nós não temos que nos rebelar contra autoridade nenhuma, tem que respeitar toda autoridade, que toda autoridade vem de Deus. E principalmente se for um líder da igreja, você tem que respeitar porque ele vem de Deus, então você tem que respeitar ele. Ainda falam que você tem que votar em candidatos cristãos, porque se caso um ímpio ganhar uma eleição e subir ao poder, você vai ter que sujeitar ele. Então é melhor sujeitar alguém que é cristão e tem os valores divinos. Eu já cheguei ao ponto de ouvir pessoas falando assim: ainda que o fulano de tal esteja falando coisa errada e você sabe que é errado, você precisa obedecer ele, porque se você obedecer, Deus vai ver a sua obediência e aí ele te abençoa. Mas se você desobedecer ele, mesmo ele estando errado, você está em desobediência e Deus não gosta de você por isso. Eu acho que isso é muito ensinado em igreja evangélica, mas provavelmente em outras igrejas também é ensinado dessa mesma forma. Igreja católica, não sei. Provavelmente. Esses ensinos têm algumas bases bíblicas, que são Marcos 12, do 13 ao 17, que é Jesus fala assim: dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Tem o Romanos 13, do versículo 1 até o versículo 7, que é o tópico que todo mundo gosta, que fala que você não deve se rebelar contra a autoridade, porque toda autoridade é instituída por Deus, que é Deus que escolhe essa autoridade para ficar no lugar que ela está. 1 Timóteo 2, Tito 3, versículo 1 e 1 Pedro 2, do versículo 13 ao versículo 17, que dizem que você tem que realmente orar pelas autoridades. Aí até tem sentido, porque fala que se você orar e a autoridade quiser que tenha paz na terra, ela vai te beneficiar, porque você vai ter uma vida boa, uma convivência boa com as pessoas. Também tem Provérbios 21, versículo 1 e Provérbios 25, versículo 15, que falam também de autoridades, que você tem que respeitar o rei, respeitar o príncipe. O problema é o seguinte: as pessoas ensinam que você tem que respeitar as autoridades porque quem vai acertar com elas é Deus. Por exemplo, tem um pastor desviando o dinheiro da igreja. Eu não posso brigar com o pastor, porque é Deus que vai resolver com ele. E eu tenho que prestar conta pro pastor, mas aí seria o pastor que prestaria conta com Deus. O problema dele é dele com Deus. Então eu não posso me rebelar contra ele. E não sei se em alguma outra religião tem isso também. Porém, eu acompanhei a página do Marco Feliciano, do Silas Malafaia, e eles ensinavam muito isso, de que você tem que respeitar as autoridades, que você tem que, mesmo que elas estejam erradas, não pode questionar elas, tem que obedecer, e que é Deus que vai resolver com elas. Estão incentivando o povo a ir pra rua para brigar com a autoridade instituída por Deus, que é a Dilma. Na verdade, foi até instituída pelo povo que votou nela. Tem um vídeo do Marco Feliciano na internet que ele fala que uma pessoa falou mal dele e teve um câncer na garganta porque se rebelou contra a autoridade. E aí, ele tá falando da Dilma, tá falando contra a Dilma. Agora eu pergunto, será que vai ter um câncer na garganta dele? Ou o Malafaia, que também fala assim: não, nós não podemos nos rebelar, nós temos que respeitar as lideranças que instituídas por Deus, porque as lideranças instituídas por Deus, se nós levantarmos contra elas, nós vamos pagar o preço, não deve tocar nos ungidos do Senhor. E aí já engloba os instituídos, os que tiveram autoridade dada aí por Deus, que segundo a Bíblia são todas as pessoas, todos os governantes da terra. E aí? Agora o Malafaia também está falando contra a Dilma. Não, gente, vamos pra rua, apoio a luta contra a Dilma, não sei o que lá, não sei o que lá. Com esse vídeo eu tô querendo dizer
que eu sou contra o impeachment da Dilma ou que ninguém deve protestar. Não tô querendo dizer isso. Tô querendo dizer que esse argumento de que nós devemos aceitar, obedecer à autoridade espiritual ou mesmo as autoridades governantes, nós devemos obedecer porque eles resolvem com Deus, só serve quando é para defender o interesse de quem está falando. Quando a pessoa não está de acordo com a autoridade, aí ela quer brigar com a autoridade. Eu não estou dizendo que eu sou de acordo com essa opinião, tá? É só uma crítica a essa opinião, que esse argumento não funciona muito bem. A minha opinião sobre o impeachment da Dilma não é o foco do vídeo, mas eu acho que vai ficar o PMDB no lugar, né? Vale a pena você pensar aí. Manifestar contra a corrupção, contra a desigualdade, eu acho super válido, mas tem que ver se o impeachment agora seria uma boa opção. Se você curtiu esse vídeo, dá um joinha no vídeo, compartilha na rede social. Se você não concorda com essa ideia aí de autoridade, que você tem que obedecer até quando a autoridade está errada, comente também, divulgue isso para que as pessoas possam sair um pouco desse cabresto, dessa ditadura, que realmente é uma ditadura. As pessoas ficam debaixo de um jugo, vão seguindo e ficam sem vontade própria, beleza? Valeu! Companheiro, fique na graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.